Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Viviana. Eu gosto muito de dizer de onde eu venho. No movimento das mulheres negras, nós aprendemos que nós precisamos reivindicar a nossa história. E que, portanto, enquanto mulheres negras, nós precisamos dizer o nosso nome e o nosso sobrenome. A gente precisa dizer de onde a gente vem, quem a gente é, e precisa falar em memória das que vieram antes de nós. Então, eu sou Viviana Santiago. Eu me coloco no mundo enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora, enquanto mãe de um menino e enquanto mãe de um menino negro. Isso quer dizer que eu me coloco no mundo enquanto sobrevivente, enquanto alguém que nessa sociedade racista, machista, capitalista, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica, heteropatriarcal, nessa sociedade aqui, sendo quem eu sobrevivo. Eu sou uma sobrevivente. E eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre um outro grupo de pessoas que nessa sociedade sobrevivem. Eu queria falar sobre as meninas. Eu queria, mais do que falar sobre as meninas, eu queria trazer as meninas para o centro do nosso debate. Eu queria que a gente pudesse olhar agora e pensar nas meninas da nossa vida, naquelas que são meninas agora, pensar na menina que nós fomos, nas meninas que nós conhecemos e perceber a potência que tem ali. Perceber a produção, perceber a resistência que está vinculada à história de cada uma dessas meninas. As meninas criam, as meninas inovam, as meninas resistem. Mas por que será que a gente não consegue ver as meninas assim? Por que será que toda vez que a gente fala de menina, não é isso a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Não. Por que será? Isso acontece porque a gente vive nessa sociedade. Nessa sociedade que educa todo mundo que está dentro dela de uma maneira tão perversa que faz com que metade das pessoas se sintam o máximo, se sintam superiores, acreditem que podem tudo, e faz com que um outro pedaço de pessoas acreditam que não podem nada, acreditem que não são nada, acreditem que podem menos, que talvez valham menos. A gente, nessa outra metade da humanidade, nós meninas e nós mulheres, nós crescemos acreditando que a nossa vida tem menos valor. E as meninas acreditam que elas estão nessa vida para ser salva. É assim que a sociedade educa. É assim que a gente escuta as histórias infantis. Qual é o papel da menina? O que ela recebe de uma história infantil? Ela recebe de todas as histórias infantis as informações de que, no final do dia, da noite, daquela historinha, vai vir um homem salvar, um homem branco, porque a gente também precisa falar sobre isso. E a gente precisa entender que as meninas elas são potência, embora a gente não veja as meninas dessa forma. As meninas são sujeitas de direitos. As meninas são pessoas que criam, que pulsam, mas que no bojo dessa sociedade a gente não percebe assim. Porque as meninas vão sendo submetidas às mesmas violências que a gente submete às mulheres. E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de ousadia. A gente precisa ter um pouco mais de ousadia e falar da violência que está presente na vida das meninas. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala dessa potência, perceba que, quando a gente traz a categoria de resistência, de sobrevivência, eu estou invocando aqui uma dor. Eu estou invocando aqui uma sociedade que me fere e que me sangra. E as meninas estão sendo feridas e sangradas. E a gente precisa ter a ousadia de falar sobre isso. A gente precisa falar dessa sociedade que não permite que as meninas acessem plenamente seus direitos. E quando a gente chegar nesse lugar da nossa conversa, a gente vai precisar fazer um desvio. Do desvio daquela linha reta que, às vezes, faz a gente imaginar que só tem um jeito de ser menina no mundo, e a gente vai dialogar com a variedade de meninas. Tem muitas formas de ser menina no mundo. Não é a mesma coisa ser uma menina branca e ser uma menina negra, ser uma menina indígena, ser uma menina cigana no Brasil. Não é a mesma coisa ser uma menina pobre e ser uma menina rica. Não é a mesma coisa ser uma menina de São Paulo e ser uma menina do sertão. Não é a mesma coisa ser uma menina hétero e ser uma menina lésbica, ser uma menina bi, ser uma menina cis e ser uma menina trans. Não é a mesma coisa a gente ser uma menina sem deficiência e ser uma menina com deficiência. Cada uma dessas meninas, sendo quem ela é, vai ser tocada
por essa violência específica, por esse marcador específico dessa sociedade cruel. É duro ser menina, é mais duro ser menina negra. É mais duro ainda ser negra e lésbica, e pobre, e deficiente. Pense nisso. Pense nas violências que estão na vida de cada uma dessas meninas, dessa sociedade que tenta, como um leito de Procusto, encolher ou arrancar o que sobra dessas meninas que não cabem nesse modelo. E quando a gente falar dessas violências, a gente vai falar de todas elas, inclusive daquelas coisas que não são percebidas enquanto violência. A gente vai perceber que tem um monte de coisa na vida das meninas que está tão naturalizado que a gente deixa de perceber como violência. São os elogios, são os projetos de vida que a gente estabelece para uma menina, são os lugares que a gente pensa que ela pode e não pode estar. E, dentre essas coisas que são naturalizadas, a gente vai encontrar o casamento infantil. A gente definitivamente vai perceber o casamento infantil como uma dessas coisas que é colocada na vida das meninas como sendo uma coisa natural. Afinal, se essa menina pode engravidar, que esteja casada. Se essa menina quer dar para todo mundo, que esteja casada. Se essa menina quer viver na rua, que eu coloque um homem na vida dela. Afinal de contas, eu não quero trazer nada para o nome da minha família. O casamento é colocado como algo tão natural na vida dessas meninas que a gente não consegue perceber toda a violência que está subjacente a esse processo. A gente não consegue perceber, então, que as meninas elas não são propriedade da sua família. Elas não são uma coisa, elas não são um pacote que eu transfiro da minha mão para outra mão. As meninas elas têm a sua identidade de pessoas no mundo. Elas são seres humanos e têm todos os direitos humanos. Todas as meninas têm todos os direitos humanos, inclusive os direitos sexuais. Porque parece que o tema, toda vez que a gente está falando da vida das meninas, é um tema muito forte de controlar seu corpo, de sangrar, machucar esse corpo e controlar sua sexualidade. As meninas têm direito à sexualidade. As meninas têm direitos sexuais, todas as meninas, inclusive as meninas com deficiência. Vocês já pararam para pensar nas meninas com deficiência que, em vários lugares do mundo, são esterilizadas à força? Porque a gente não acha que uma pessoa com deficiência pode ter sexualidade. Em todas as meninas com deficiência que ingerem contraceptivos, sem nem saber o que é, porque a gente somente acha que ela não tem direito a uma sexualidade. Todas as meninas têm direitos. Todas as meninas têm direitos a todos os direitos, inclusive os direitos sexuais. E o casamento não é uma opção, porque o casamento é uma violência. Não devia ser a regra de que, para que uma menina pudesse vivenciar a sua sexualidade, ela precisasse estar casada. Porque ela não pode fazer mais uma porção de coisas na nossa sociedade. E a gente precisa ter a ousadia de perceber esse casamento dessa menina como uma violência. A gente não pode acreditar na ideia de que o casamento no Brasil ele é consentido. É consentido dentre o quê? Quais eram as outras escolhas que essa menina tinha? Mas esse casamento, tem certeza que ele é consentido na medida em que a gente que é menina, as meninas não podem consentir num monte de coisas. As meninas legalmente não têm esse status de poderem autorizar um monte de coisas na sua vida, porque elas são entendidas como pessoas em desenvolvimento. Então, por que o casamento é uma opção? Por que casar ela pode ser entendida como alguém que pode tomar aquela decisão naquele momento? Se estando numa situação de casamento infantil, ela está muito mais exposta à violência desse parceiro íntimo. A violência desse homem, geralmente 9 anos mais velhos, que tem muito mais poder do que ela nessa relação. Se a gravidez nessa idade tem agravos incríveis sobre a sua saúde, inclusive sobre a saúde do feto. Se essa menina vai precisar parar de estudar, se muitas dessas meninas são colocadas em situação de cárcere privado, não podem ter amigas, não podem ir na praça, porque agora elas são casadas. Não podem visitar a família, porque agora elas são casadas. Não podem se divertir, porque agora elas são casadas. Por que a gente não consegue entender essa dimensão de violência? Por que a gente não consegue entender essa dimensão de erro? Por que a gente não consegue ver o perverso?
Porque a gente precisa trocar as lentes, a gente precisa observar um pouco mais. A gente precisa entender as meninas não como mulheres, porque as meninas não são mulheres. Talvez elas sejam o começo da vida das mulheres, mas elas não são mulheres. As meninas são meninas, como da mesma forma os meninos não são homens. Os meninos são meninos. A gente precisa parar com essa falsa simetria perversa de submeter as meninas à mesma sentença que a gente submete as mulheres, porque não está bom para as mulheres. Mas submeter essa menina, nesse momento da sua vida, a esse contexto, é uma sentença. Sob diversos aspectos, as chances dessa menina vivenciar a violência, vivenciar a dor, o machucado no seu corpo que é sangrado, aumenta muito mais. A gente precisa perceber as meninas em sua potência. A gente precisa reivindicar a dimensão de que as meninas não serão. Elas são. Elas são potência e também são ato. Mas a gente precisa respeitar essa etapa do seu desenvolvimento. A gente precisa entender que as meninas têm muito a contribuir com essa sociedade, mas ainda enquanto meninas. Na Plan, a gente vem atuando firmemente pelo enfrentamento ao casamento infantil, pelo enfrentamento a todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, a todas as formas de violência contra as meninas. O que a gente busca é que toda menina do mundo possa ter a chance de aprender, decidir, liderar e progredir. Eu penso que é luta, e às vezes talvez é um pouco de poesia o que a gente faz, que a gente queria que fosse o dia da menina hoje, que fosse o dia da menina amanhã, que fosse o dia da menina o ano inteiro. Que as meninas, a potência das meninas pudesse ser celebrada o ano inteiro. E a gente queria que todo mundo que está aqui nessa tarde pudesse se sentir parte dessa mudança. Que todo mundo que está aqui nessa tarde, que as pessoas pudessem entender que elas são parte desse processo de construção desse mundo melhor. A gente precisa entender que sair desse momento de perceber a potência das meninas é um convite para a ação. Que você perceba que você tem um papel nesse momento, que você pode ajudar as meninas nesse processo de construção desse mundo melhor. Permita que as meninas tenham seu potencial desenvolvido. Cresça com as meninas agora. Construa esse mundo melhor para as meninas. Porque um mundo melhor para as meninas é um mundo melhor para a humanidade toda. Obrigada.